Olá, amigos. Vamos iniciar mais um episódio do projeto Walter Ensina, junto com o Mano Walter. Vamos falar um pouco sobre acabamentos escovados, espelhados, sistemas, algumas dicas. Serão superficiais. Se vocês precisarem de dicas mais aprofundadas, alguma coisa que te ajude melhor, a gente pode ir até vocês, fazer alguma orientação de uso, de acabamento, polimento, isso vai ajudar vocês bastante. Então, iremos falar um pouco sobre acabamento escovado e vamos falar um pouco sobre acabamento polido. Então, teremos aqui dois sistemas. Um é a Line Mate, então temos aqui a Line Mate. Junto com a Line Mate temos também a Straight Mate, que faz acabamentos escovados. Então nós temos aqui a Line Mate, que trabalha com sistema de rodas. Temos mais um equipamento, que é a Straight Mate, que o pessoal conhece muito como esmeril reto, quando vocês trabalham nessa posição para que consigam fazer o acabamento escovado ou fazer algum lixamento em peças maiores ou peças que você tem mais profundidade de trabalho. Straight Mate é bem leve e ajuda bastante nesse acabamento. Mas vamos falar de escovado. Para acabamentos escovados, onde nós temos um acabamento, uma peça como essa, que é um acabamento 2B, com pequenos riscos, que é o que você encontra no seu dia a dia, nas chapas que chegam para vocês. Então você tem esse tipo de acabamento e você precisa chegar num acabamento escovado, mais usado hoje, muito parecido, por exemplo, em elevadores. Temos aí hotéis que usam muito esse acabamento escovado, que é um acabamento brilhante, bonito e fácil de limpeza, mais do que o polido. Para esse acabamento, utilizamos rodas como esta. Vai depender muito do acabamento que eu quero. Se eu não sei o acabamento, eu recebo uma peça que tem um acabamento escovado determinado lá, que você acaba de receber, e eu não sei bem qual a roda ideal para aquele acabamento. Nunca comece com uma lixa muito agressiva, nunca entre com uma lixa muito agressiva. Comece sempre com um abrasivo menos agressivo, vá tentando chegar no tom similar ao que você tem como acabamento escovado. Quando você encontrar esse acabamento em peças de amostragem, não use na peça principal. Por exemplo, eu tenho aqui um gabinete, uma caixa para fazer acabamento, não teste nela. Pegue um pequeno corpo de prova e faça alguns testes para chegar no acabamento escovado que se assemelha ao que você quer. Sempre começando do mais fino, do acabamento mais fino, e vai subindo até chegar no acabamento que você deseja. Pois se você começa no acabamento mais grosseiro, numa lixa mais agressiva, é muito difícil depois de acertar esse acabamento. Isso é muito importante. Outra coisa também, quando você vai fazer o acabamento, quando você monta aqui, é muito importante, pessoal, que a roda esteja muito bem balanceada. É comum hoje vocês encontrarem rodas similares a estas, que não são de roscas como essa M14. Então elas são de encaixe, você vai encaixar, você tem um eixo que ele entra e esse eixo ele é apertado do outro lado. Só que isso dá muito desbalanceamento, verifique isso. Se estiver desbalanceado, se você ligar a máquina e ela estiver vibrando, trepidando, pare e tente verificar o que está acontecendo. Se o problema é na roda, acione o fabricante. Fala, olha, essa roda está desbalanceada. Um excesso de desbalanceamento, um problema de desbalanceamento vai me interferir num acabamento de qualidade e principalmente na questão de braço. Vai me dar aí uma trepidação anormal, isso vai me dar aí um desconforto, vai me dar problemas. Eu vou ter dificuldade de circulação de sangue por conta desse excesso de vibração. Então, rodas desbalanceadas interferem no acabamento e também na questão saúde minha. Não trabalhem com produto desbalanceado, certo? Então, você vai pegar aqui o equipamento, vai montar, vai pegar o inox e vai começar a fazer o escovado para que você tenha ali o risco desejado para aquele acabamento. É muito importante que eu faça de forma contínua e rápida. Por exemplo, quando eu estou trabalhando, iniciando um acabamento que ele está sendo iniciado, eu tenho que aplicar um pouco mais de pressão e fazer o escovado.
Quando eu estou finalizando, que mudo de lixa para deixar o acabamento pronto, eu tiro pressão e aumento a velocidade da minha mão. Então eu passo mais rápido, sem pressão. Isso vai criar riscos lineares. Quando eu estou fazendo acabamento, é muito comum que os usuários que trabalham façam risco assim. Então ele vai pegar aqui a peça e vai trabalhar fazendo este movimento. Esse movimento, para que você prepare, está ok. Mas é muito importante, quando eu entendo que o acabamento já está adequado para mim, eu vou finalizar fazendo apenas o movimento para trás. Então eu entro com a peça alta, abaixo no inox e trago para trás. Então esse é o correto. Alto no inox, levanto, trago no inox. Com isso eu consigo fazer um acabamento escovado mais linear, mais próximo do que é o escovado de um processo fabril. Isso melhora e muito a condição. É importante a velocidade na mão e é muito mais importante a velocidade no equipamento. Uma vez que eu determino a velocidade no equipamento, eu tenho aqui, por exemplo, 7 RPMs distintos. Quando eu seleciono um, independente se eu tenho pressão ou não, o equipamento tem que sustentar esse RPM. É muito comum hoje comprar alguns equipamentos e esse equipamento, quando um pouco mais pressionado, ele tende a cair um pouco o RPM que você selecionou. Isso é ruim, isso interfere consideravelmente no escovado. Então é muito importante que, uma vez selecionado o RPM, a máquina sustente. Ela tem que dar potência. Então é importante que a máquina tenha um torque muito elevado para que esse RPM se mantenha com ou sem pressão. Então quando eu venho aqui, escovo, que eu coloco pressão contra o equipamento, que eu pressiono o equipamento na peça, ela tem que dar sustentação de RPM. Isso vai me garantir um acabamento escovado bom. Evite de ficar muito tempo parado em uma superfície pequena. Isso irá gerar calor. Calor demasiado no inox não é bom. Então cuidado com o abrasivo que você use. Verifique se ele é realmente recomendado para o inox. Muito importante também, para que eu faça o acabamento escovado, eu tenho essa chapa. Ela provavelmente vai ter pequenas oleosidades, provavelmente vai ter pequena poeira. Isso tem que ser limpo. Quando eu vou fazer um escovado, um polimento, qualquer tratamento em uma superfície, é necessário uma limpeza. Então eu vou pegar um desengraxante, por exemplo, um NSF, um CB100, um limpador universal, um Gold All Purpose. Vou pegar aqui, aplico ele, venho com um pano de microfibra que tem uma melhor performance e faço a limpeza para que saia qualquer sujidade, qualquer coisa que irá contaminar a minha lixa. Uma vez feito isso, está pronto para fazer o acabamento escovado. Quando há uma lixa de qualidade ruim, que você não sabe se ela tem uma performance ou é um desenvolvimento próprio para inox, ou não faça uma limpeza correta, uma descontaminação, pode ser que você tenha pequenos pontos de oxidação por ferro aqui. Isso pode estar no processo de escovado. É muito importante cuidar muito da roda dos produtos usados no inox. Quando eu quero fazer um polimento em áreas grandes, um polimento muito bem acetinado, muito bem brilhante, como por exemplo este, e são grandes áreas, na Linemate existem uns acessórios que são as rodas de pano lisa para uso com pasta branca e a roda de pano ondulada para pasta de cor azul. Essas duas rodas em conjunto, elas irão dar um acabamento polido, um acabamento espelhado de excelente qualidade em grandes áreas. Após o uso do escovado, do polimento, irá ficar, tanto no polimento como no escovado, pequenos resíduos. Para que isso não fique interferindo na passivação, que isso será tratado em outro capítulo, é necessário uma limpeza. Então, acabei de escovar, acabei de polir, você vai pegar novamente uma linha de desengraxante, aplicar sobre a peça e tirar a sujeira, o resíduo do processo de escovamento ou polimento. Isso irá garantir que o inox não ficará com manchas ou com contaminações. Isso é um pouco que nós temos da linha de polimento. Claro, se precisam de mais orientações, nos chamem que iremos até vocês mostrar o que toda a linha da Walter de acabamento escovado ela é capaz de fazer na sua empresa para ajudar no melhor acabamento. Vamos falar da parte de polimento rapidamente?
Quando penso em fazer lixamentos, acabamentos acetinados em pequenas áreas, a linha de discos, como esta, o ideal é que você trabalhe com a Big Buff. Por que a Big Buff? A Linemate trabalha com rotações baixas, que vai de 1.000 a 3.800 RPMs. Isso pensando em escovado. Mas quando estou pensando em polimento, tenho a Big Buff. Ela trabalha nessa posição com discos onde você tem 2.000 giros como mínimo, indo até 7.300 giros com torque em qualquer RPM selecionado. Para quê? Acabamento consistente de ótima qualidade. Por exemplo, a Walter trabalha com uma ferramenta utilizada na Big Buff chamado Quick Step. É um sistema de montagem muito simples e rápido. Colocou aqui rosca M14, eu quero fazer um acetinado. Vou pegar aqui um Blendex, vou centralizar e encostar aqui. Colocou, está pronto para trabalho. Muito importante, quanto mais fino a lixa, por exemplo, eu tenho um Blendex grosso, médio, fino e vai abaixando, até super fino. É necessário também você tirando RPM. Por isso que a máquina tem 7 velocidades. Isso aqui foi colocado para que você trabalhe tirando o melhor de cada abrasivo em cada condição de trabalho. Lixas mais grossas, como por exemplo, um flap de velcro de montagem com grão cerâmico de alta performance, montou, está montado. Como aqui a ideia, o conceito é remoção de um cordão, por exemplo, de solda, a rotação tem que ser alta. Mas quando eu trabalho com uma lixa mais fina, por exemplo, como um 2-em-1, um Enduroflex 2-em-1, ou um Blendex, ou uma pasta de polimento, ou um disco de feltro como este, que vai aqui em conjunto com pastas, aqui é necessário abaixar o RPM. É muito importante você ter variações de RPM para que você não queime a superfície do inox, não esquente demais e também não queime e danifique o abrasivo aqui, a roda, o disco, perdão, como no caso de um disco de feltro. Eles têm que trabalhar com rotações baixas. O polimento, ele é feito numa casa de aproximadamente 1.000 RPMs até no máximo uns 3.400 RPM. Mais que isso, eu começo a danificar o disco ou a roda de polimento e também jogar pastas fora, ou seja, eu vou perder tempo fazendo esse polimento em alta rotação. Com isso, eu consigo deixar a superfície extremamente brilhante, como nós temos aqui, de forma muito simples e fácil. Precisando de mais informações sobre a família de acabamento da Walter, Big Buff, Linemate, Straightmate, linha de acabamento com rodas, discos, nos contatem, nos procurem e a Walter estará sempre disposta a fazer uma visita e tentar minimizar, diminuir etapas no teu processo de polimento. Mais uma vez, deem like, comentem, questionem, façam perguntas, isso irá enriquecer o nosso material, nos ajudar a ajudar vocês melhor. Até a próxima!